Bem, Obrigada. bem, gente, vamos lá. Eu dei aqui até às 16h05. Nós já estamos aí com 39 pessoas, 39 participantes dessa nossa primeira webinar, né, do grupo de trabalho em saúde mental perinatal. Então, é um prazer recebê-los, que seja um ambiente, né, esse momento que passaremos juntos aqui, que possa ser um momento muito proveitoso, que nos leve a reflexões para que, a partir daí, possamos fazer ações de mudanças na assistência à saúde mental, aí no âmbito geral, né, mas aqui especificamente do período perinatal. E esse grupo, né, é composto por algumas pessoas importantes, e eu farei uma apresentação rapidamente, e essa pessoa só dá um oi, dá um tchau, para que quem não os conhece possam conhecê-la neste momento. Então, nós temos, eu não sei se já está aqui conosco, a psicóloga Adria Iglesias, que é psicóloga hospitalar. Antes de dar continuidade, eu pediria, por favor, dos participantes fecharem seus microfones, para que a gente possa diminuir os ruídos, né, na nossa comunicação, e o nosso trabalho ficar um trabalho bem gostoso e todo mundo está aí ouvindo e participando. Então, eu peço esse favor, porque eu não consigo fazer esse controle aqui sozinha. Então, eu peço a colaboração de vocês. Mas, como eu estava falando, nós temos a psicóloga Adria Iglesias, que é psicóloga hospitalar, especialista em psicologia hospitalar e da saúde pela PUC-Rio, e especialista clínica em clínica psicanalítica pela Unesa. Adria está conosco? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, minha querida. É uma das integrantes do GT Saúde Mental Perinatal. Temos a nossa querida Ana Roberta Pires, que é psicóloga, terapeuta de família e responsável técnica pela saúde sexual e reprodutiva da Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Bem-vinda, Ana. Olá, boa tarde. Feliz em estar com vocês. Vamos lá. Temos também a Jéssica Oliveira, que é psicóloga e fundadora do projeto Gestar Com. Jéssica já está por aí? Olá. Oi, estou aqui. Olá, então, para quem está fazendo um comercial, @gestar.com, é isso? O seu Instagram. Quem quiser seguir, acompanhar aí o trabalho da Jéssica no Gestar Com, lá no Instagram. Temos também a Carla, eu não sei se está presente hoje aqui conosco, mas é uma pessoa importante para o grupo, uma pessoa que contribuiu muito nos nossos primeiros passos para a formação de hoje, de fato, termos esse GT aí reconhecido. Não sei se ela está presente, mas ela é psicóloga do Hospital Adão Pereira Nunes, e eu quero fazer referência a ela também nesse momento. Temos a Leila Dess, nossa querida Leila aí, companheira, gestora, que coloca na linha os psicólogos quando estão voando demais, ela pega todo mundo, segura e puxa, e vamos aqui centrar no assunto que nós viemos discutir. Então, a Leila Adesse, que é médica pediatra, sanitarista, mestre e doutora em saúde coletiva pela Fiocruz e coordenadora da área técnica de saúde das mulheres da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas, obrigada. Eu não sei se é um elogio ou uma crítica, mas eu sou bem pragmática, sem perder a ternura, é claro. É um super elogio. Temos a psicóloga Luana Moura, que é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio, especialista em saúde da criança e do adolescente cronicamente adoecidos pela Fiocruz e cofundadora do projeto também Gestar Com e membro da ONG Casa da Árvore. Luana já está conosco? Oi, boa tarde a todas e que nossa webinar seja muito boa. Que bom!
A Luísa Zamagda está também por aí, ela falou ainda há pouco com a gente, é psicóloga da maternidade e unidades neonatais do Hospital Federal de Bom Sucesso e mestre em saúde da família. Luísa. Olá, boa tarde a todos. É a Luísa Zamanha. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz de participar hoje dessa webinar, que vai ser maravilhosa. Então, vamos começar com o pé direito. Obrigada, Luísa. Temos também a Manola Vidal, que é psicanalista pela Sociedade Psicanalística do Rio de Janeiro, é mestre e doutora em saúde da mulher e da criança pela Fiocruz e pós-doc em psicanálise e saúde mental pela UFRJ e eu não poderia deixar de mencionar também aposentada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Um abraço para todos. Saudações para Piraí, porque eu já sei que Piraí está representada. Eu sou de Piraí, eu vim de Piraí. Meu abraço a Márcia, as duas Márcias, a todos desse GT. É um momento de vitória. Obrigada, Manola. Temos também Márcia Baldiceroto, que é psicóloga clínica e perinatal. Ela é assistente de pesquisa na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, mestre e doutoranda em epidemiologia em saúde pública também pela Fiocruz e é a nossa coordenadora, a coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental Perinatal do Fórum Perinatal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada a todas. Muito feliz da gente estar fazendo esse evento hoje e eu estou aqui acompanhando ao lado e nós já temos 44 participantes. Que bom! Vamos que vamos! E, para terminar, eu, Márcia Velasco, sou psicóloga clínica e psicóloga hospitalar, e sou coordenadora de cursos de pós-graduação em psicologia hospitalar pela Universidade Veiga de Almeida e 2 cursos importantes que atravessam aqui na nossa temática, que é o curso de Psicologia Hospitalar e da Saúde, e agora, lançando para o mês de agosto, o curso de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Então, é um prazer estar com vocês e um prazer estar moderando essa webinar. Estou fazendo um favor. Eu vou fechar aqui a Thalita, que ainda bem quando está na frente eu consigo fazer. Então, vamos seguir aí na nossa programação e eu passo a palavra agora para Leila Desce, que estará apresentando aí, né, o nosso grupo e introduzindo a fala do que essa webinar, né, os objetivos dessa webinar na tarde de hoje. Muito obrigada, eu saúdo a todas. Esse é um momento muito delicado da vida do setor saúde, quando a gente tem essa pandemia, quando a gente tem a quantidade de pessoas internadas, pessoas que foram a óbito, quando a gente tem uma situação que as gestantes estão agora, desde abril, pelo Ministério da Saúde, incluídas como grupo de risco. Eu faço uma homenagem a todas essas mulheres, eu faço uma homenagem a todas as profissionais de saúde que estão na linha de frente, que muito nos orgulham. Eu sou SUS de carteirinha, de coração, de alma, realmente é muito importante. Eu quero dizer que é realmente uma honra poder fazer esse seminário virtual. Ele é fruto de um trabalho que nós estamos realizando, né? Às vezes eu posso participar, outras vezes nem tanto, mas o grupo, pelo que vocês viram, é um grupo potente, é um grupo muito coeso e que algumas se reuniram desde 2017 e vem transitando até hoje. E a gente teve a possibilidade, no meio dessa situação da pandemia, de dar um cunho institucional a esse grupo. Tem algum fone aberto, gente? Tem algum fone aberto, gente? E de pactuar,
na comissão intergestora bipartite, que é o diálogo entre a Secretaria de Saúde e os secretários de saúde. Então, teve uma deliberação no dia 10 de junho de 2020, que eu tenho a honra de dizer que esse grupo se tornou institucionalizado, formalizado na Secretaria de Saúde. Eu sou coordenadora da saúde das mulheres, esse é um dos grupos, a gente tem vários outros, tem a Rede Cegonha, tem a saúde sexual reprodutiva, o Comitê de Morte Materna, tem duas participantes e coordenadora, que é a Santinha, que está na nossa área técnica. E exatamente esse grupo técnico, formado por diferentes profissionais de saúde, como foi falado aqui, de diferentes instituições. Alô, estão me ouvindo? Sim, estamos. De diferentes instituições que construiu todo um trabalho, né, a partir de um questionário que a Rede Cegonha lançou, né, desde início de abril. Nós estamos fazendo já temos o quarto inquérito através do Google Forms, e por 2 vezes a gente incluiu essa temática para a gente sentir como estão as mulheres sendo tratadas e quais são os principais desafios dos profissionais de saúde para acolher as mulheres nesse momento da pandemia, gestantes, as puérperas. Na verdade, porque o que nos une, né, é que esse grupo trabalha a partir de uma concepção ampliada de puerpério, que propõe somar à perspectiva biológica e fisiológica uma abordagem que não é menos importante, que é a saúde mental da mulher nesse período. E, claro, de seu bebê, né? Então, estudar, refletir, produzir conhecimento sobre essa relação na perinatalidade, no puerpério, consideramos que isso contribui para compreender, né, como a gente deve abordar possíveis distúrbios psicossociais desses 2 primeiros anos de vida, assim como contribuir para uma intervenção na promoção da saúde, numa perspectiva mais ampla. Então, esse é que nos norteia, né? E eu já estou me incluindo aí, apesar de eu não sou da área psi, mas como pediatra eu considero que eu sinto assim uma identidade. Então, esse grupo tem como objetivo elaborar, avaliar, programar e produzir um conhecimento acerca da assistência em saúde mental perinatal e trabalhar numa perspectiva de produzir e comunicar conhecimento, não só através da análise de artigo científico, mas principalmente apoiar tecnicamente a assistência interdisciplinar na atenção básica de saúde. Então, é com essas palavras que eu dou início a esse seminário virtual, dizer que se eu não tivesse, enquanto coordenadora da área de saúde das mulheres, um apoio da superintendente da atenção primária de saúde, que é a Thaís Severino, a quem eu passo a palavra para ela fazer uma saudação aqui, porque realmente ela vem nos apoiando, vem nos incentivando, vem trazendo uma visão de que precisamos pensar em todas as mulheres, nas mulheres brancas, nas mulheres negras, nas mulheres que estão moradoras de rua, mulheres em vulnerabilidade, as mulheres LGBT, enfim, as mulheres gestantes, as puérperas, aquelas que estão chefes de família, que são 35% da nossa população, enfim, da nossa população feminina, né? Aquelas que estão com seus companheiros ou com suas companheiras. E ela bateu muito quando eu comecei que
a área técnica deveria se chamar de Área Técnica de Saúde das Mulheres. Então, eu acho que eu agradeço, né, poder estar abrindo aqui esse evento e passo a palavra, Márcia, vai ser rapidinho, tá? Thaís, por favor, Thaís Severino. Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse importante espaço de diálogo e de construção. Eu agradeço a cada uma pelo trabalho e pelo empenho e pela energia que estão colocando nessa temática. A Leila Dessi, que conduz essa área, que é fantástica. A gente tinha o País antigamente, né, até a Leila chegar, e a gente achou que deveria separar para poder potencializar cada área e essas coordenações trabalharem de forma conjunta. Então, a gente separou, e eu senti que na separação de criança, era uma coordenação só, criança, adolescente, aleitamento materno e mulher, com uma coordenadora. A gente terminou separando em 4 coordenadoras, e hoje a gente tem uma potência aí, muito encabeçada pelo trabalho também que Leila faz, junto com as companheiras, de sinergia dos saberes, porque cada uma se dedica a fundo para a sua área de saber, mas para entender os meandros de cada um, detalhe, mas também para cima se articula em rede. E a gente tem importantes parceiros como vocês, né, para trazer o olhar para além do que é o campo da Secretaria de Estado de Saúde, para além do que é o nosso espaço, nosso olhar, né, com os municípios. E sem vocês não seria possível a gente poder fazer um trabalho com maior qualidade, que às vezes, olhando por dentro da secretaria, a gente perde um pouco a energia, mas quando a gente olha para os parceiros que a gente tem, quando a gente olha no olho das pessoas, e aqui é bom, porque a gente consegue olhar todo mundo no olho, assim, quem está com a câmera aberta ao mesmo tempo, a gente reforça a nossa energia de trabalho. A gente tem muitos desafios, né? Os desafios são colocados para a mulher aí desde que ela nasce, no contexto que ela cresce, na família que ela chega, nos espaços de produção que ela encontra, nas parcerias amorosas, sexuais que ela tem, e no momento da gravidez, no pensar em engravidar, na gravidez, e no parir e no puerpério, são momentos muito delicados, que a gente vê várias questões aflorarem. E a gente precisa ter um espaço cuidado, protegido, apoiado, principalmente pelos profissionais de saúde que devem dar apoio desde o momento em que se pensa sobre essas questões, mas também a rede social, a rede familiar que essa pessoa tem. Então, a gente tem a atenção primária como um grande espaço, né, de intervenção, do contato diário, a partir do vínculo, da longitudinalidade, conhecer essa família, no contexto cultural que essa mulher vive, o lugar onde ela cria, que cultura se tem, que saberes se tem naquele espaço que é importante ser atendido e cuidado, essa articulação em rede para todas as necessidades dela até o parir. Então, a gente tem o momento do parto, que é um momento muito importante para que a gente possa ter boas referências, né, na vida dessa família como um todo, desse ser que vem, e um olhar, de novo, no puerpério dessa mulher, dessa família, para que a gente possa estar atento. E a gente tem acentuado os problemas, já tem problemas crônicos, Olá, né? meninas. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Solange. Sim, a gente está ouvindo. A gente tem, então, acentuado as questões que estão postas há muito tempo, mas agora a gente tem, como alguns momentos já esteve, na Zika e Storch, por exemplo, há pouco tempo, quantidade de elementos que trazem uma maior vulnerabilidade dessas famílias, né? Solange, a gente está escutando a tua conversa, se você pudesse fechar seu microfone, a gente agradece. Eu fico um pouco... não consigo seguir falando quando eu consigo. Obrigada. Então, a gente tem momentos específicos, né, de desafios para esse período das mulheres e das famílias, e esse é um deles. Com uma doença que a gente não conhece, e ao mesmo tempo em que a gente está conhecendo pela gestão, a gente está conhecendo pela academia, essas mulheres estão lá nos serviços, os profissionais de saúde estão de frente a elas, muitos de vocês, de frente a elas, conhecendo ao mesmo tempo, né? A gente, então, tem uma sinergia aí de vulnerabilidades, de incertezas de vários âmbitos, somada à questão política, né, e econômica. Então, a gente tem uma situação política muito desafiadora, né? Com as pessoas que estão assumindo os lugares de protagonismo no país, com toda a questão
machismo, do racismo e das questões de violência que a gente está vendo, com símbolos aí assumindo os lugares decisivos. Então, eu quero encerrar aqui, porque eu quero escutar vocês, mas eu quero reforçar aqui meu apreço por esse espaço, agradecer muito pelo trabalho que vocês fazem, porque muitas de vocês já estão há mais tempo do que eu. Eu tive uma experiência muito linda, assim, de gestação, de parto, de nascimento no SUS, uma casa de parto, com grupos de doulas, e eu devo muito a tudo que eu passei, que eu absorvi de conhecimento que foi construído por espaços que vocês fazem parte, ou que pessoas que vieram antes de vocês fizeram parte, e eu sinto como isso faz parte da minha vida, e então tem uma soma aí de carinho e apreço por esse espaço, e para um olhar plural, como a Leila falou, para todas as mulheres, que a gente possa chegar. Obrigada, tá? Bom trabalho. Obrigada, Thaís. Eu quero pedir desculpa pela indelicadeza aqui, por deixar de mencionar uma pessoa importantíssima no nosso grupo, né, de GT de saúde mental perinatal, que inclusive é uma das palestrantes da nossa tarde, que é a psicóloga Heloísa Zen. Me desculpe, Heloísa, mas eu acabei aqui nos meus papéis pulando o seu nome. Então, a Heloísa estará trazendo aqui uma fala para a gente já, mas a Heloísa Zen, ela é mestre em saúde da mulher e da criança pela Fiocruz e foi psicóloga da maternidade do Hospital Federal de Bom Sucesso e nossa mestre, nossa querida, que faz parte do nosso grupo, trazendo muito conhecimento. Qual eu passo a palavra, porque ela nos dará agora, né, nos brindará com o tema falando sobre a saúde mental perinatal, né, junto com os profissionais da área da saúde em geral, além de trazer essa grande temática da saúde mental perinatal nesse momento da pandemia, né, trazendo questões da separação mãe-bebê, do isolamento social, da sobrecarga do cuidado materno e do que representa a gestação nesse momento. Então, vai transitar e nos convidar aí para mergulharmos na saúde mental, na perinatalidade. Então, a quem eu passo a palavra, Heloísa, e mais uma vez me desculpe por ter esquecido de mencionar o seu nome logo no início da apresentação do nosso grupo. Boa tarde a todas, não há problema algum. Eu tenho uma longa jornada em maternidade, eu trabalhei na maternidade Praça 15 durante bons anos. Quando terminei meu mestrado, fui convidada para escolher um outro local, né, e saí de lá e fui para Bom Sucesso, onde eu acabei de me aposentar, tá, depois de 20 anos lá, e mais, sabe-se lá Deus quanto, já nem sei contar os da Praça 15, ou seja, tem muito mais de 30, né? Então, estou contente de poder estar com vocês, estou desde 2017 nesse grupo, né, e queria inicialmente falar sobre, em breves palavras, o que seria a psicologia perinatal. É a matéria que estuda os fenômenos psíquicos que acontecem na gestação, no parto, na amamentação e no puerpério. Esse campo é muito rico e fascinante, pois pode ser trabalhado nas reproduções assistidas, nas adoções, nas perdas perinatais e seus respectivos lutos, nas situações de abortamento, provocado ou espontâneo, nos abandonos de bebês, na maternidade, na interação pais-bebês, no desenvolvimento infantil, dentre outras temáticas correlatas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da gestação, né, que é nossa largada, né, em que há inúmeras transformações vividas a um só tempo pelas mulheres. Elas são literais e simbólicas, orgânicas e psíquicas, ou seja, elas caminham juntas. Se a dimensão corporal dessa metamorfose vai se evidenciando em toda a sua concretude, também ocorre uma mudança importante na posição subjetiva da mulher-filha, que agora vai se tornar uma mulher-mãe. Considerando que ninguém se torna mãe abrindo mão do lugar em função de filha. Dá para ouvir? Melhor dizendo, mais do que uma mera transição, o que vemos é uma sobreposição
e todo, digamos assim, o percurso, né, da infância dessa menina, que vai se reatualizar e vai se somar com todos os eventos positivos, digamos assim, negativos das suas identificações, né, das suas histórias. A cada semana que passa, as mulheres vão se preparando para esse evento chamado nascimento do seu bebê. Esses momentos, que abarcam todo o ciclo gravídico puerperal, são considerados de risco orgânico e psíquico por inúmeros pesquisadores e pela própria prática clínica psicanalítica. Sobre essa temática, os que estudam sobre ela, os que se debruçam, os que trabalham na clínica, que eu chamo de maternidade, se mostram evidentes no que posso nomear, repito, como a própria clínica da maternidade. É quase que, não é a parte, mas é quase como se ela fizesse um construto à parte. Tá? Querendo a mulher um dia engravidar ou não, essa possibilidade sempre existe. A escuta das mulheres nesse tempo poderiam compor um extenso livro que eu nunca vou conseguir escrever, certamente. Os enjoos, as náuseas de outrora, considerados normais, e a ausência da menstruação, deram lugar na atualidade, à ameaça de partos prematuros, além da ocorrência da própria prematuridade. Além desses sintomas, muitas vezes, há a interrupção da atividade laboral pelos próprios mal-estares carreados por essa gestação, fosse ela desejada, planejada ou não. A psicanálise nos aponta que sempre a gravidez pode não ter sido planejada, mas há sempre um desejo por trás dela. A depender da singularidade de cada mulher, pode ocorrer a necessidade de internação, mesmo que a gestação não seja considerada a tal de alto risco. Toda gestação, na verdade, tem um risco envolvido. A ambivalência constante ao longo de todo o perinatal, o querer e o não querer, o desejar e o não planejar e não desejar também, naquele momento, levando em conta para a psicanálise, como eu já tinha falado, que toda gestação tem sempre um desejo inconsciente por trás. O gestar, o parir e o maternar exige sempre um olhar e uma escuta cuidadosos e atentos. Ansiedades, dúvidas, fantasias, medos e angústias, atuais e pretéritas, emergem com frequência dos relatos dessas mulheres. Para os profissionais de saúde em geral, nem sempre esses sinais são expressos verbal e claramente. Nesse tempo considerado crítico e de grande vulnerabilidade. O que acontece então com essas mulheres com a suspeita ou detecção do Covid-19 e todos os seus planos de preparar e ter mais tempo para se preparar para a chegada do bebê, preparar o enxoval, fazer o chá de bebê ou de revelação, que culturalmente é bastante frequente hoje, além da impossibilidade da confraternização com amigos e até com os próprios familiares, né? A gente sabe que esse momento é impossível se fazer esse tipo de comemoração. Qualquer aglomeração é contraindicado, coloca em risco a vida daquelas pessoas e dos seus semelhantes, né? Não necessariamente daquela família. Quando as mulheres chegam ao hospital, estou fazendo um panorama bem geral, tá, pessoal? Que a gente podia falar horas sobre isso. Confirmada a suspeita e no próprio processo de parturição, a mulher-mãe e seu bebê são afastados compulsoriamente, sendo a mãe encaminhada ao CTI, isolada, e o RN ao I ou ao UTI nela, a depender ou não da contaminação do bebê. Nesse cenário difícil e delicado, há que se ter um olhar bifocal para ambos, para a mulher-mãe e para o bebê. Vale lembrar que a sensorialidade do feto e do bebê, as estruturas dos órgãos de sentidos se instalam nessa ordem. Sistema cutâneo, olfativo, gustativo e visual. Os órgãos sensoriais do feto estão em sintonia com os órgãos sensoriais da mãe. O tato já está evidenciado aos 2 meses, pois o embrião já reage quando a pele é estimulada pelo toque no ventre da mãe e pelos próprios movimentos dela que repercutem no líquido amniótico. O feto já demonstra
certa aptidão para a comunicação e já responde aos toques com movimentos. É sensível também ao toque e às vibrações. Isso existem inúmeros estudos provando, já há bastante tempo, há mais de 30 anos, o quão, digamos assim, é ativo o feto e depois o recém-nascido nesse processo, né, intraútero. O feto já... todos os estímulos são, assim, mediados pelo líquido amniótico e permeados permanentemente em contato com a pele e a sua temperatura constantemente morna. O gosto e o olfato se desenvolvem logo após o tato. E o feto tem em permanência o gosto do líquido amniótico na sua boca. A alimentação e a oxigenação são fornecidas continuamente via cordão umbilical e já a audição se apresenta a partir do 3º mês. O feto mostra-se sensível aos estímulos sonoros. A bacia materna funciona como uma caixa de ressonância, na qual o som se transmite pela via líquida. Estando a voz materna mais próxima do que a do pai, que é mais afastada, ele, o feto, e depois o bebê, distingue a voz masculina da feminina e vive em função das emoções da mãe. Sabe-se também que ele, desde o ventre, percebe muito mais as vozes que se dirigem a ele do que as que se dirigem a outra pessoa. A voz da mãe é a estimulação mais frequente que chega aos seus ouvidos. Os ruídos e as vozes são agradáveis ou não para o feto, segundo a importância que tem para a mãe. Porém, isso não significa que ele terá a mesma emoção que a própria mãe. Esses ruídos já dão ao feto a ideia de ritmo, com vozes mais frequentes ao longo do dia e o silêncio da noite. Ou seja, o ciclo circadiano já vai se estabelecendo desde o útero. Percebemos a importância de uma nota técnica do Ministério da Saúde de 2020, que está na bibliografia desse trabalhinho, que fornece esclarecimentos e direções relevantes que contribuem para que os profissionais de saúde, nesse momento, cheios de incertezas e dúvidas, atentem para os riscos de todo o ciclo gravídico puerperal e preconiza, essa nota técnica, cuidados, medidas e fluxos rigorosos no intuito de resguardar as mulheres, mães e seus bebês e também o próprio profissional de saúde. Esse tempo, considerado crítico, reivindica a atenção especial dos profissionais de saúde que compõem as equipes multidisciplinares nas maternidades, especialmente as equipes de saúde mental, visando identificar possíveis psicopatologias perinatais. O nascimento do bebê humano, possui características especiais, visto que ele não possui maturidade que o torne capaz de garantir sua sobrevivência. Ele necessita de um adulto experiente, geralmente a mãe, capaz de satisfazer as suas necessidades. Para introduzir as questões acerca dos efeitos de separação da dupla mãe-bebê nas maternidades, em função da pandemia do Covid-19, queremos suscitar algumas reflexões sobre essa separação obrigatória nesse momento. Inicialmente, nos propomos a pensar o que é e em que momento acontece o nascimento do humano. O momento do parto do bebê humano não é necessariamente o que garante o nascimento de um sujeito, pois para que isso ocorra é necessário que esse semelhante, experiente, forneça um lugar para ele, para que ele possa advir como tal, e forneça um lugar na linguagem humana. Tal processo em que ocorre especialmente a linguagem. A mãe, ao manusear, amamentar, suprir as necessidades do ínfant, vai deixando as marcas necessárias que asseguram o nascimento do sujeito. Como a gente sabe que nesse momento o bebê não sobrevive sozinho e precisa dessa mulher-mãe ou de um outro que substitua essa mãe, que faça uma suplência, que possa realizar as necessidades da criança. A mãe, não sabendo o que o seu bebê deseja, interpreta como se soubesse, realizando ações que provocam a experiência de satisfação, através do qual são deixadas marcas no aparelho psíquico deste, ainda em construção, chamadas de marcas minêmicas, imagens perceptuais que serão resgatadas de forma alucinatória assim que uma nova necessidade emergir.
Isso já falava Freud, com outras palavras, no projeto para psicologia científica. Ainda sobre a importância da mãe ou de alguém que exerce a função materna para o desenvolvimento do bebê, destacamos as contribuições de Winnicott, que evidenciou que essa fase do desenvolvimento da relação entre a mãe e o bebê é indispensável para o psiquismo da mulher e substancial ao desenvolvimento e bem-estar do seu bebê e da sua criança. Através da teoria unicottiana, podemos compreender os estados mais primitivos do desenvolvimento emocional do ser humano através de seus estudos da relação mãe-bebê, pois que para este, as bases da saúde psíquica dos indivíduos são formadas a partir da relação deste com sua mãe e com o ambiente que ela é capaz de fornecer ao bebê. Ao escrever que não existe essa coisa chamada bebê, Winnicott nos convoca a pensar que o que seria desse bebê sem sua mãe, pois é esta quem cuida desse pequeno ser no período de dependência e desamparo absolutos, conferindo a ele a possibilidade de ascender ao lugar de sujeito. Sendo a continuidade, a mesma idade do ser assegurada por esse cuidado materno. A mãe, enquanto provedora dos cuidados, fornece ao bebê de duas formas, com o holding, a sustentação, o suporte, que apresenta a sua literalidade no colo materno, e a maneira com a qual a mãe segura e envolve o bebê dando a este uma sensação de... Quase terminamos. Uma sensação de continuidade e segurança que as paredes do útero materno que o envolviam já lhe concedia. O handling se insere na relação mãe-bebê como o manuseio, o aspecto técnico do cuidado materno, com as necessidades orgânicas primordiais do bebê. O holding é, antes de tudo, Heloísa, travou o microfone. Eu acho que o seu sinal... Existe na mulher. Voltou. A temporalidade atual justifica a nossa preocupação aqui proposta, visto que uma das orientações claras dos órgãos médicos sanitários é que a mulher-mãe com suspeita de Covid-19 seja transferida para outro setor, como exemplo, CTI, para ser isolada e monitorada. Deste modo, o bebê seria examinado e receberia os cuidados necessários em unidades não natais, sendo que estas estão com entradas familiares altamente restritas. Dá para ouvir? Sim. Trabalhamos assim com a possibilidade da morte também dessas mulheres, que podem não resistir à infecção ocasionada pelo vírus. Dentro desse contexto, nós, psis, temos trabalhado caso a caso nas situações de separações precoces com os familiares. E se antes isso já se apresentava como algo rotineiro, nesse momento, essa tem sido nossa melhor configuração de trabalho. Diariamente, precisamos pensar em soluções únicas, singulares, para acolher esses familiares e, principalmente, prestar assistência aos bebês que podem ficar completamente... O sinal da Heloísa não está bom. Eu aproveito aqui a fala, né, esse intervalo, para solicitar, por favor, que deixem os microfones fechados. Além disso, eu quero aproveitar a contribuição da Diana Carneiro, que está indicando 2 livros que têm a ver com a fala que a Heloísa está nos trazendo, que é O Surpreendente Recém-Nascido, e o outro livro da Érica Parlato, que é Saberes do Bebê. Então, agradeço, Diana, pelas contribuições, e ficam aí as dicas. Quem quiser maiores detalhes, está lá no chat, ela já mencionou esses 2 livros. Heloísa, conseguiu voltar? Consegui. Então, vamos lá. A propósito, esses livros fazem parte da bibliografia desses trabalhos, tá? Eu fui no lançamento desse livro em Paris. O trabalho de falar com esses bebês isolados ou afastados de suas mães é imperativo nessa situação recente e inusitada para todos. Destacamos também que o desenvolvimento desses bebês separados precocemente é fator gerador de angústia em seu cuidador primordial, que costuma ser a mãe. Além de não sabermos ainda quais efeitos deletérios eles podem causar no desenvolvimento desses bebês, né,
temos muitas outras questões em aberto. As mulheres perdem a oportunidade imaginada e planejada de acompanhar os atendimentos neonatológicos nos primeiros dias de vida do filho, ressaltando aqui que não há tempo padrão para que tal separação perdure durante a internação. Quando ela está no alojamento, ela assiste o bebê ser examinado pelo neonatologista, né? E agora, isso não pode acontecer, isso não acontece, a menos que esteja correndo tudo bem. E só ela, o bebê, a equipe de saúde, né, e o médico que vai fazer o exame. A questão da morte materna é efetiva e torna-se uma realidade nesse tempo. Temos que incentivar a equipe multiprofissional para a produção desse olhar bifocal, onde o acompanhamento seja feito efetivamente a esta dupla, para assim conduzirmos a assistência em possíveis e eventuais construções iatrogênicas, evitando-as, né? Os bebês ficam isolados de sua mãe e o pai por 14 dias em situações do Covid, se comunicando com a equipe por telefone, sempre na mesma hora do dia, e a equipe de psicologia atende o pai, os familiares e a mãe, esta isolada no CTI. Heloísa, isso, eu ia te pedir para concluir justamente pelo tempo. Obrigada. Concluímos que esse é um trabalho baseado em nossas impressões e nossa prática clínica e que pode acontecer e afetar mães e bebês a partir desta pandemia. Embasados em estudos que nos guiam intensamente em nossa prática clínica, essa é somente uma primeira indagação do momento contemporâneo que estamos experienciando. Acreditamos que na viabilidade desse trabalho e construímos nossas intervenções fazendo uma aposta possível durante a internação para que os efeitos nocivos e as implicações possam ser atenuados. Concluímos que esse é um trabalho baseado em evidências clínicas, na nossa clínica da maternidade, e evidências científicas. Tá? E seus bebês, do que pode afetar psiquicamente mulheres mães e seus bebês a partir dessa pandemia. Visto que o nosso trabalho das intervenções o mais possível está acabando. De modo a mediar essa relação mãe-bebê, mostrando às mães internadas as fotos dos seus bebês reais, e com essa estratégia, acreditamos que as mulheres mães podem elaborar a transição entre a fantasia que ela tinha do seu bebê e a realidade imagética em que se apresenta o seu bebê. Basicamente é isso, nós podemos falar algumas horas. Tá? Muito obrigada pela atenção. Não tenho dúvida, Heloísa. Agradecemos pela sua participação. Eu quero solicitar aos participantes para indicarem o e-mail de vocês aqui no chat para o nosso apoio, para que a gente encaminhe os certificados. Além disso, a partir agora dessa segunda apresentação, já estaremos também com a abertura para perguntas, tá? Porque a Márcia agora, que falará, Márcia Baldiceroto, ela irá justamente trazer a base mais matemática, né? Uma resposta mais concreta do que a Heloísa trouxe para a gente, permeando aí todas as questões psicológicas, afetivas, que acontecem nessas relações todas, desde a mãe com seu bebê, a família, os profissionais, toda essa temática envolvida, né, nesse momento de pandemia. E a Márcia, então, trará para a gente, nos apresentará os dados levantados junto a diversas maternidades no estado do Rio de Janeiro, com relação aos aspectos emocionais vivenciados por essas mulheres e por profissionais da área da saúde na assistência perinatal. Então, eu passo a palavra à Márcia, que nos apresentará, então, essa realidade, né, do que a gente conseguiu alcançar na aplicabilidade desses questionários. Então, muito obrigada, Márcia, me achará pela apresentação, tá? Então, eu dou boas-vindas e eu dou boa tarde também para quem está chegando, que eu vi que a gente subiu para 55 o número de pessoas presentes. E antes de começar a minha fala, só para avisar todos vocês que eu vou mostrar um PowerPoint, então talvez algumas pessoas precisem visualizar centralmente a minha tela, pelo pouco que eu entendo do Zoom, tá?
Mas antes de apresentar, eu quero fazer um comentário, que eu estou acompanhando as pessoas que estão entrando e eu vejo alguns nomes de pessoas que já frequentaram o grupo de trabalho de saúde mental perinatal. Então, eu dou um oi para todo mundo e dizer que esse espaço ele foi construído ao longo, desde 2016, com o tijolo de várias pessoas, né, em vários momentos distintos. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer a todo mundo. Então, só para contextualizar vocês, o que o GT, que é esse grupo de trabalho que inicialmente, né, pertence ao Fórum Perinatal, o que a gente decidiu fazer esse ano? Frente à pandemia e ao relato de diversas dificuldades da rede, a gente decidiu elaborar um questionário, um breve questionário, tá? Para procurar entender como é que estava a situação das maternidades, porque a gente queria muito elaborar algum projeto, alguma ação que pudesse dar um suporte e ajudar a rede cegonha no enfrentamento ao Covid ligado à questão da assistência à saúde mental perinatal. Mas para a gente não chegar de mãos vazias, a gente começou antes procurando entender como que estava essa situação, que problemas é esses que estavam na rede. Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma breve apresentação dos resultados desse questionário. Todos conseguem ver aí? Tá. Então, o que é esse questionário? Tá? O objetivo dele, né, foi mapear a situação das maternidades do estado do Rio de Janeiro em relação à assistência à saúde mental perinatal frente a essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo. Tá? Os questionários, como a Leila falou no início, eu acredito que algumas pessoas não escutaram por ter chegado depois, tá? A Leila falou que esses questionários, os questionários de saúde mental perinatal, eles foram incluídos dentro do questionário que foi enviado para toda a rede de assistência do estado do Rio de Janeiro. Então, teve uma parte, algumas breves questões de saúde mental perinatal, tá? Esses questionários eles foram enviados em vários momentos. E o questionário de saúde mental, ele foi enviado no segundo e terceiro momento. A Leila falou que houve 4 momentos já. E nesse questionário a gente fez perguntas para o gestor da maternidade e algumas perguntas que a gente queria que o trabalhador de saúde mental pudesse responder a gente, tá? Então, como que foi? Na primeira rodada, quando a gente enviou esse questionário, a gente teve o retorno de 40 maternidades, o que nos particularmente surpreendeu. Tanto estaduais como municipais, e capital e interior do estado. E a gente teve o retorno de 17 profissionais de saúde mental, curiosamente, todos do interior do estado do Rio de Janeiro. Na nossa segunda rodada, o mesmo questionário foi reenviado para essas 88 maternidades. Então, a gente teve uma taxa de resposta de 60%, para vocês terem uma ideia, tá? Nessa segunda rodada, 54 maternidades, sendo que teve sobreposição. Estaduais e municipais responderam os gestores, capital e interior. E a gente teve 21 profissionais que estão na assistência de saúde mental perinatal, tanto do interior quanto da capital, respondendo ao questionário. Então, o que a gente observa? Tá? Eu trouxe primeiro as respostas dos gestores da maternidade, para a gente ter uma visão geral, para depois ir para o mais específico, que é o trabalhador. Então, quando a gente perguntou para esse gestor se a maternidade ela tinha um setor específico de saúde mental. 58,5% desses gestores falaram que sim, que a maternidade possui um setor específico. 41,5% respondeu que não possui um setor específico de saúde mental. Alguns, a gente deixou espaços em branco, falaram, a gente tem profissionais de plantão, a gente não tem nenhum profissional disponível, gostaríamos de ter. A gente teve alguns comentários, mas a maioria deixou em branco, falou que não tinha e deixou em branco. Então, para aqueles que têm, né, um setor específico de saúde mental, a gente pergunta, então, essa equipe é composta por qual tipo de profissional? 95% dessas equipes contam com a presença de psicólogo, lembrando que são aqueles que possuem equipe de saúde mental. 67% possuem assistente social nessas equipes. 33% possui enfermeiro, 26% psiquiatra, e 7,5% terapeuta ocupacional. Então, a gente observa que a maioria dessas equipes, elas são compostas por psicólogos e assistentes sociais.
Então, a gente perguntou para esses gestores quais são as principais dificuldades que eles observam frente à assistência à saúde mental perinatal nesse momento de pandemia, tá? Só para vocês saberem, eram perguntas categorizadas, já eram perguntas prontas de respostas, onde eles marcavam a opção, múltiplas opções, eles podiam escolher mais de uma, tá? Então, 56% relatou, e esse foi o problema mais prevalente que a gente observou nos questionários, é o medo de adoecer dos profissionais de saúde. E isso vocês vão ver que no próprio profissional de saúde também está elencado, como eu deixei as respostas numa hierarquia de prevalências, da mais alta à mais baixa, tá? Então, digamos, a dificuldade mais prevalente. A segunda dificuldade relatada, 40% das maternidades relataram aumento de sintomas de angústia e ansiedade. E medo também. Medo, a gente separou no questionário sintomas de angústia e ansiedade, sintomas de medo e sintomas de depressão. E uma questão que foi muito interessante é que a gente vê, e eu até coloquei lá embaixo para quem quiser olhar na apresentação, tem 7% relatou aumento de sintomas de depressão. Então, o que a gente observa, tá? Que os profissionais estão vendo um aumento de sintomas, né, de problemas relacionados à saúde mental perinatal nas gestantes e puérperas, e sendo que o principal sintoma relatado, mais prevalente, é angústia e medo. E para quem está acompanhando o relato de outros locais que também estão com uma prevalência e incidência de Covid muito alta, também relatam que os sintomas de medo, de angústia e ansiedade como muito maiores do que depressão. Claro que a gente sabe que isso pode depois gerar uma depressão, mas isso foi um dado bastante curioso e que está em ressonância com vários outros locais do mundo que reportam isso. Então, 37% comentou que a readaptação das rotinas de trabalho frente aos novos protocolos tem sido uma dificuldade dessas equipes. 35% relataram que há um limite de número de acompanhante por paciente, e isso é um problema para muitas mulheres. 20% falou que há falta de profissional de saúde mental na instituição. 17% relatou que há um aumento da demanda desses profissionais de saúde mental, né? Isso é uma questão. 13% dos profissionais não se sentem preparados para lidar com essas questões de saúde mental frente ao Covid, frente a todas essas situações. E 7% relatou, que eu já falei para vocês, um aumento de sintomas de depressão. 17% de todas aquelas maternidades que nos reportaram dos gestores falaram que a maternidade não enfrenta nenhuma dificuldade, tá? Frente à pandemia do Covid. Então, do questionário dos profissionais de saúde, tá? Aquele que está na ponta e respondeu para a gente. Vocês vão ver que a hierarquia das dificuldades enfrentadas, porque a gente perguntou para esse profissional de saúde também quais são as dificuldades que ele percebe na prática dele, são bastante semelhantes ao do gestor. E o primeiro, 76% deles relataram que é o medo dos profissionais de saúde em adoecer Covid, obviamente, né? 66% relataram também um aumento de sintomas de angústia e ansiedade nas gestantes e puérperas, assim como os gestores. 60% relatou como um problema também o limite do número de acompanhante por paciente, tá? E isso em todos os momentos da maternidade e da internação, pré-parto, parto, pós-parto, alojamento, a gente aglutinou tudo para não encher vocês também com muitos dados, mas isso foi 60% das maternidades relataram isso como um problema. 50% dos profissionais falaram que a readaptação aos novos protocolos também é um problema. 47% relataram aumento de sintomas de medo nas gestantes e 40% relatou falta de profissional de saúde, né? Você vê que é um pouquinho aumentado até dos gestores, e 40% relatou aumento da demanda dos profissionais de saúde mental perinatal dentro do contexto de maternidade. Tá? Então, outra pergunta que a gente fez algumas mais outras perguntas, mas a gente resumiu para não ficar muito dado para vocês e a gente trouxe aquilo que a gente julga ser o mais importante e que nos dá um panorama geral da situação que está o estado do Rio de Janeiro, dessas 60% da rede que nos respondeu. Tá? A gente perguntou para os profissionais de saúde se eles, durante todos esses meses de pandemia, tiveram acesso a material gráfico, online, informativo,
sobre a assistência, né, ou sobre qualquer aspecto de saúde mental em tempos de Covid. Saúde mental geral, não específico de perinatal. 90% desses profissionais relataram que eles tiveram acesso. E a gente perguntou, vocês acham que esses materiais informativos ajudam vocês na prática profissional de vocês? E 90%, cerca de 90% nos relatou que sim. Então, desses 90% que tiveram acesso, 90% disse que esses materiais ajudaram a eles nessa prática em saúde mental. Tá? Por que a gente perguntou isso? Porque uma das ideias que a gente tinha como grupo de trabalho, que a gente, a grosso modo, chama de produto do GT, era talvez fazer um material informativo também, né, para fornecer para a rede. Então, mas a gente se questionou, será que isso de fato ajuda? Né? Ou não? Então, a gente perguntou para esses profissionais para saber. Então, a gente fez mais uma pergunta, porque a gente queria confirmar. Sente falta de material específico de saúde mental perinatal que oriente a atuação do profissional frente à pandemia do Covid? 90% relatou que sim. Então, a gente vê que, né, a gente escutou esse feedback da rede. Então, algumas breves conclusões. A gente percebe que há maternidades, né? Eu coloquei muitas e a gente teve um certo debate aqui dentro do GT, porque algumas pessoas falaram que acharam até bastante prevalente o número de equipes de saúde mental no estado do Rio de Janeiro, né? Mas a gente tem 60%, tem 40% não. Mas a gente ainda vê maternidades sem equipe específica de saúde mental perinatal, ou ainda também maternidades com número reduzido, sentindo falta de profissionais em saúde mental para estar atuando ali. Então, a gente vê alta prevalência de medo de adoecimento entre os profissionais de saúde mental e, obviamente, que isso é compreensível, né? A gente não espera que as pessoas não estejam com medo, porque realmente é algo que pode estar acontecendo e é plausível. Aumento da demanda das equipes de saúde mental, predominância dos sintomas de angústia e ansiedade nas gestantes e puérperas, em detrimento de até a questão de depressão, né, os estados mais de baixo estimulação, e limitação do número de acompanhantes. É o que a gente vê. Então, eu finalizo aqui um breve relato para vocês sobre qual é o panorama que a gente encontrou nesses questionários. Então, obrigada a todo mundo por me ouvirem. Obrigada, Márcia. Não sei se nós já temos alguma pergunta, pelo que eu estou visualizando aqui no chat, não temos nenhuma pergunta. Não sei se alguém gostaria de fazer, e aí eu peço que seja por texto, e daqui a pouco a gente retoma para as respostas, tá? Nesse momento eu passo a palavra para a Ana Roberta, que nos trará aí a sua fala. Olá, boa tarde a todos de novo. Eu vou introduzir um pouquinho da nossa fala, retomando porque algumas pessoas entraram depois. Leila fez uma apresentação, Leila, coordenadora da área técnica de saúde das mulheres, na Secretaria de Estado de Saúde. Ela apresentou um pouquinho o trabalho do GT, uma breve trajetória. A gente teve a Heloísa Zen, psicóloga, psicanalista, que foi do Hospital do Bom Sucesso, da maternidade, falando sobre esse campo psíquico, emocional da gestação, puerpério. A gente agora teve a fala da Márcia Baldiceroto, trazendo para vocês um breve apanhado dos resultados que a gente levantou junto às maternidades. E eu venho tentar trazer um pouco da fala do lugar da Secretaria de Saúde, né? Sou psicóloga de formação e lá tem um trabalho também como mais principalmente em gestor, né? Na gestão em saúde. Meu trabalho na área de saúde sexual e reprodutiva é levar esse apoio para os municípios, e eu aqui no GT fico fazendo essa ponte entre psicologia, gestão, como é que a gente traz essas questões para o âmbito do SUS e também para as maternidades que são particuladas e conveniadas. A ideia é poder a gente abarcar todo esse campo de saúde perinatal. O que a gente ouviu um pouco, o que eu sintetizei da fala da Heloísa, foi a primeira. Ela falou sobre esse campo emocional da gravidez, né? Eu fico penso em sintetizar em algumas palavras que acho que permeiam a gestação, desde o desejo de uma gestação ou da descoberta de uma gestação não desejada. É o medo, a insegurança, a ansiedade, são sentimentos que rondam, por mais que seja uma gravidez feliz ou desejada, em algum momento a mulher, a família,
tem medos, tem dúvidas e muitos medos e incertezas em relação à saúde desse bebê. Então, tentam se cercar de cuidados. A gente também, na atenção à saúde dessa mulher, tenta cuidar da saúde. A gente está, né, no âmbito do SUS, no âmbito da rede cegonha, tentando qualificar os serviços de pré-natal, tentando qualificar a assistência ao parto, mas a gente tem que pensar também nessa qualidade, na assistência emocional que se dá para essa mulher. Então, se a gravidez, a gestação, a descoberta de uma gravidez, o momento do momento que é carregado de ansiedade, de medo da incerteza, sua vida vai mudar. Como é que vem esse bebê? Vem perfeito? Nesse cenário de Covid, a gente percebe essas questões acentuadas, porque os medos e as ansiedades já naturais da gestação, desse processo, são somados ao medo de vou pegar uma doença, essa doença vai afetar o meu bebê, eu vou ser afastada do meu bebê. Para as mães que desejam e pretendem amamentar, eu vou poder amamentar, às vezes consumindo informação, muita informação, e às vezes isso entra num processo de ansiedade enorme. Então, a gente, enquanto GT, a gente ficou nos nossos trabalhos pensando como é que pode ajudar tanto as mulheres, né, e como é que a gente pode ajudar os profissionais de saúde. E aí, em cima dos dados que a gente coletou com essas pesquisas, e como a Márcia Baltzeroto falou, estão muito em sintonia do que a gente percebe no mundo, o relato das gestantes, das puérperas no mundo, parindo nesse cenário de Covid, gestando no cenário de Covid, é um cenário de medo, de ansiedade, de angústia. A gente está vivendo isso aqui. É um momento que, talvez pioneiro, estou pensando como psicóloga, que profissionais de saúde e gestantes, puérperas e seus familiares estão num panorama muito semelhante. Né? Se gestante e familiares mais próximos, os pais e a família ali tem medo e preocupações com a saúde desse bebê, como é que vai ser no parto, como é que ele vai se desenvolver. Os profissionais de saúde também estão no campo com medo, com ansiedade, como é que vai ser minha saúde prestando esse cuidado, como é que a minha vida vai ser afetada, como é que vai ser a vida dos meus familiares que eu chegar em casa depois do plantão, pode ser afetada pelo cuidado que eu presto a essa saúde. Então, que a gente continue prestando um cuidado de qualidade, um cuidado de acolhimento, um cuidado humano, no momento que a gente está pensando e preconizando o isolamento social. Né? O psicólogo sempre trabalhou com essa ideia do acolhimento, do acolher pela proximidade, pelo um vínculo afetivo e profissional, mas afetivo. E hoje a gente está sendo orientado a afasta, não tem toque, não tem as celebrações que tem nos rituais da chegada de um bebê numa família. E pelo que a gente pode substituir isso? Então, agora, a ideia do trabalho que eu vou estar trazendo um pouco esse discurso do psicológico para uma proposta de trabalho. O que a gente tem como proposta para o GT, e eu convido de novo que todo mundo que esteja aí possa deixar o e-mail de vocês para que a gente chame para as próximas etapas. Hoje é apenas um primeiro encontro para próximos desdobramentos. Tem um microfone aberto, né? Se quem tiver puder fechar. Então, assim, esse encontro é um primeiro encontro para próximas etapas. E o que a gente pretende fazer em termos de oferta de trabalho que o GT pode fazer nesse âmbito de saúde mental perinatal? A gente quer, enquanto GT, ofertar um trabalho, ajudar a que os municípios e as regiões de saúde possam estruturar trabalhos voltados para a atenção em saúde mental perinatal. Como a gente pegou aqui os dados que a Mar trouxe para a gente, deixa eu só levantar aqui a prancha. 58,5 maternidades possuem setor de saúde mental. A gente tem quase 60% das maternidades possuindo setor de saúde mental. Por um lado, a gente ficou feliz, pensando, nossa, temos um número grande, mas também nas minhas viagens para o interior do estado, pela Secretaria de Saúde, a gente percebe muito que às vezes é um psicólogo, às vezes é um profissional de saúde ou dois tentando dar conta daquele universo de demandas. Então, a gente sabe que sozinho o psicólogo, se ele existir, ele não vai dar conta de todo esse campo, de todo esse desafio. E a gente quer, enquanto GT, a nível estadual, apoiar essas equipes que trabalham no hospital, sejam elas psicólogos ou não. Então, nossa primeira etapa que a gente quer fazer daqui para frente é fazer um encontro que seja uma oficina de sensibilização, que seja uma capacitação para trabalhar esse foco em saúde mental e daí desdobrar em ações para as regiões de saúde, para os municípios. A gente vai fazer esses agendamentos com vocês, a gente vai construir uma forma de trabalho junto, uma agenda de trabalho em conjunto.
E lembrando que a Márcia falou um pouquinho aqui antes de mim, a Márcia Baldiceruto, a gente queria ofertar um produto concreto para vocês. Então, a gente acha que ajudar a estruturar serviços na região que vão focar nesse tripé de capacitação, acolhimento dos profissionais, acolhimento das usuárias da saúde pública ou da saúde conveniada, nas casas de parto, nas maternidades, que a gente possa trabalhar nesse tripé: assistência, acolhimento de profissionais e usuárias e capacitação. Esse é o foco das próximas ações. Então, a gente quer estruturar um trabalho para estar perto dos serviços de saúde mental, sabendo que eles não vão conseguir dar conta com o RH que as equipes têm, com a constituição das equipes. A gente quer apoiar isso, e apoiar a multidisciplinar, transdisciplinar, tá? Que é poder todo mundo trabalhar em conjunto. E fiquei pensando agora, vinha pensando que se a gente está nesse cenário de que o isolamento social, o distanciamento social é uma das formas de cuidar da nossa saúde hoje em dia, cuidar da saúde de quem a gente gosta, das pessoas da nossa comunidade, a ferramenta que a gente hoje oferece, vai ofertar a partir de agora, vai respeitar o distanciamento social, mas a gente quer trazer para próximo. Então, a gente quer marcar reuniões com os serviços de saúde perinatal, tanto pré-natal quanto atenção nas maternidades. A gente quer estar próximo enquanto GT. Então, a gente vai fazer esses desdobramentos das ações para próximo das regiões. A gente vai organizar de acordo com o que a gente coletar aqui com os participantes, né? Quem veio, de onde veio, quem está interessado em participar, e a gente vai marcar próximos encontros a partir daqui, tá? Eu acho que é isso. E eu queria abrir e estimular o debate aqui, porque eu acho mais... Ana, deixa eu aproveitar a sua fala. Tem uma pergunta aqui para você, da Juliana Leandro, que ela fala que lá em Piraí, ela está dando uma sugestão, e em Piraí estão fazendo encontros virtuais com as gestantes. Participa uma equipe multiprofissional como do nível central, e tem sido uma experiência excelente. Então, a Juliana Leandro está falando isso aí para você como uma ideia de repente, estar compondo para outros lugares esses encontros virtuais com as gestantes. Excelente. Eu posso completar? Ela trouxe uma ideia. Pode, porque ela trouxe uma ideia que a gente já estava aqui pensando, justamente ajudar que as regiões possam montar esses trabalhos, que sejam de grupos de gestantes, de puérperas, que eu acho que é interessante juntar. Também a gente quer montar esse trabalho para os profissionais de saúde. Então, a gente ficaria como uma referência, como um matriciamento do serviço. A gente aqui, do GT, apoiando essa capilaridade para os municípios, para os serviços, para as maternidades. E a ideia do grupo desse acolhimento virtual é bem interessante. É uma forma de estar próximo e que é viável hoje em dia. Fala, Leila. Não, é para dizer que está presente nessa nossa sala, né? Algumas representantes da Rede Cegonha, a Juliana é uma delas, está a Fátima, que é da Secretaria, que é da nossa área técnica, a Margarete também, e a gente vem fazendo esse trabalho com os municípios, né? Lembrando que esse GT ele tem uma inserção mais na Metro 1, que ele é do Fórum Perinatal, então é mais ligado ao Metro 1, mas ele expande para todas. A ideia é a gente expandir a quem ficar interessado. Além disso, eu queria convidar as pessoas das universidades que estão aqui presentes. Eu quero saudar a Ives Emília, que é professora da UFRJ. Nós temos aqui a minha xará, Leila Rangel, da Unirio. Nós temos doutorandas como a Odete, que é enfermeira, que vem acompanhando o nosso trabalho, e outras mais, assim, a Jussara, que é da Rede Feminista de Saúde, né? Dizer que a gente se reúne, em geral, às quintas-feiras, né? Quinta-feira de manhã. Não posso garantir que seja toda semana. Bom, eu não consigo acompanhar toda semana, mas elas têm um fôlego incrível. E a ideia é realmente a gente ampliar, né, para que a gente tenha uma construção coletiva, né? A Juliana mesmo é uma pessoa que contribui muito na Rede Cegonha, né? E, sem dúvida, a gente precisa trabalhar
essa inter-relação, né, da mãe e do bebê, né, e a gente poder realmente criar um trabalho que, a meu ver, é centrado na mulher, mas que traz, irradia, né, não só para o bebê, mas como para toda a família, né? Então, e o mais importante, que a gente tem interesse em trabalhar numa perspectiva de prevenção, antes que os agravos, porque a gente ouve muito que é a questão da depressão pós-parto e de outras, né, de outros transtornos mentais sérios. Mas o que a gente mais quer, pelo menos é o meu desejo, né, que a gente evite, que a gente consiga delinear sinais e sintomas desse possível transtorno mental. E aí, entendendo que, assim, nem todos os serviços teremos a psicóloga, mas em todos os serviços nós temos um trabalho longo, né? Eu cheguei no ano passado, mas a Rede Cegonha é desde 2011. Então, esse trabalho, junto com a academia, né? A Márcia é da Fiocruz também, está numa linha de pesquisa, né? Toda a outra Márcia Velasco tem uma relação com a Associação de Maternidades, tanto do Estado, públicas quanto privada, e outras que estão aqui. A Mônica Clemente está aqui com a gente, ela é da área técnica do planejamento. Então, a gente tem uma perspectiva, e tem aqui Karina, que é de Belém. Meu Deus, eu trabalhei muito tempo fazendo capacitação na Santa Casa, com a doutora Neila da Raiz. Então, assim, isso é um prazer total. Nós estamos remando contra uma maré de dificuldades, né? E vamos tentar nadar de braçada, porque esse grupo é muito sério. Pronto. Isso. Obrigada, Leila. Pegando essa sua fala, desculpa, Márcia, você está falando da prevenção, né? A ideia da gente trabalhar com a prevenção dos agravos, né, em saúde, poder cuidar dos agravos que estão instaurados aí, com essa realidade que nem todos os serviços vão ter psicólogos na quantidade que eles necessitam, na quantidade que a gente gostaria, mas todo profissional de saúde, ele, né, se ele bem orientado, capacitado, ele tem a capacidade de perceber quando a mulher está precisando de uma atenção maior. Esse acolhimento da mulher pode ser feito por todos os profissionais de saúde. Então, a ideia inicial já do grupo é poder levar essa questão de saúde mental perinatal para além da psicologia, para além dos muros da psicologia, a gente poder discutir com os outros profissionais de saúde e também com os psicólogos, ampliar esse olhar. Márcia, tem uma pergunta aqui da Kelly Piccoli, perguntando a seguinte questão: como se dá as PICs, as práticas integrativas e complementares na assistência à saúde mental perinatal frente à pandemia? Se no questionário que você apresentou houve algum levantamento com relação ao acesso às PICs? Não, a gente não fez esse levantamento. Achei uma ótima sugestão. Dos trabalhos que a gente está pensando até de segmento para esses questionários é continuar aplicando e ampliar. E talvez essa seja uma questão interessante mesmo, mas a gente não perguntou sobre isso, não. Ok, então ficamos devendo essa. Kelly está aqui logo na minha primeira... Ela pode anotado para o próximo. Porque ela é da SAPES. Ela é recém-chegada, que ela chegou para integrar essa equipe, né? E fazer esse trabalho e pronto, já vai começar junto com a gente. Eu não sei se tem aqui no público, eu não olhei aqui quem são os participantes, se tem algum profissional que esteja trabalhando nas maternidades do Estado. Aqui na Metro 1 tem maternidades que utilizam essas práticas, na Metro 1 e 2. Se tiver alguém que queira contribuir e falar como é que está vivenciando isso na sua unidade... Bem, nós temos aqui uma representante da maternidade escola aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro.
Temos também pessoas aqui da Unirio. Isso. São muito queridas. Então, se puderem contribuir aí nessa fala. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta para a Heloísa, com relação à sua apresentação. A Fabiana Pavão pergunta que, neste tempo de pandemia, como a assistência puérpera é realizada intra-hospitalar e após a alta, visto que pode estar prejudicado o vínculo mãe-bebê após o distanciamento, como relatado na sua fala. Tem que abrir, Heloísa. Esse é um dilema, esse é um dilema sério. Tem que abrir o seu microfone. Abri. Conseguiu? Oi. Até final de março, eu trabalhei no Hospital Federal de Bom Sucesso. No momento, eu não estou mais lá, mas eu tenho certeza que essa pergunta pode ser respondida pela Luísa Zamanha, que foi minha estagiária e que ocupa este lugar, né, que é dela, né, neste momento, tá, e que conhece profundamente esse assunto. Vamos ver como é que ela está saindo nisso. Eu acho que posso remeter a pergunta a ela, tá? Luísa? Olá, pessoal. Boa tarde. Olá. Oi, Luísa, estamos te ouvindo. Oi. Márcia, minha internet ficou muito ruim no telefone. Você pode repetir a pergunta, por favor? Claro. Deixa eu ver aqui, deixa eu subir. Meu telefone não nada. A Fabiana Pavão pergunta o seguinte: no tempo de pandemia, como a assistência puérpera é realizado intra-hospitalar e após a alta, no que tange ao vínculo mãe-bebê, esse distanciamento não poderia ser prejudicado, conforme a fala da Heloísa? Poderia, mas nós fazemos de tudo para que não seja. Quando a paciente é afastada do bebê por suspeita de Covid, ou o bebê é afastado da mãe por suspeita, nós atendemos a puérpera, a mulher-mãe, remotamente por telefone. É assim que temos feito e acompanhado no pós-alta também. Então, praticamente todas as mulheres que tiveram esse afastamento antecipado do bebê, que foram separadas e depois foram para casa, eu tenho acompanhado. Elas têm um dia na semana que elas sabem que eu ligo do meu telefone sem que apareça meu número, é a combinação institucional, e é assim que estamos dando continuidade aos casos no pós-alta, no nosso ambulatório, porque geralmente, desde a época de Heloísa, essas mulheres elas voltavam, né? A gente marcava de 15 em 15 dias, uma vez ao mês, de acompanhá-las, né? Os casos que a gente identificava algo que poderia ser alguma intervenção precoce a ser feita, né? A gente acompanhava no ambulatório. Como nós não podemos mais botar essas mulheres dentro da instituição, temos acompanhado por telefone mesmo, e tem dado super certo. Obrigada, Luísa. Nada. A Lohane faz uma outra pergunta, não sei, Leila, se você conseguiria aqui responder. Ela diz o seguinte: uma gestante no 6º mês de gestação se contaminou com a Covid-19. Após 35 dias de internação, ela vence a Covid. Há alguma possibilidade desse bebê nascer com algum tipo de má formação congênita? Olha, eu gostaria muito de responder que não, mas a grande questão que a gente vem atravessando é exatamente a gente não tem evidências científicas. Quando tem, é um N muito pequeno das pesquisas, né? Então, se no início se dizia que não tinha transmissão vertical, né? A gente, paralelo a isso, a gente soube aqui no Rio de Janeiro de algumas situações de trombose nas placentas, né? Mostrando claramente que tem uma ação ali tromboembolítica, né, causada pelo vírus, a gente não sabe.
Eu acho que é uma questão que a gente vai aprender com a prática. O que eu sei que se recomenda? Que durante 2, 3 anos, esse bebê precisa ser acompanhado seriamente. Está ouvindo? Está enxergando? Porque tem um comprometimento, né? O vírus ele tem um tropismo pelas células nervosas. Então, a gente não sabe se, de repente, pode ter algum transtorno, né? Então, o que se aconselha na pediatria, e isso é muito difícil para você dizer para uma mãe, né? Imagina o grau de ansiedade, né? De medo mesmo, né? De você ter que dizer, olha, mãe, é o seguinte, ele precisa ficar sob observação, vir com frequência, né? E a gente poder acompanhar fazendo todos os testes neurológicos que tem direito. Então, eu realmente não posso te dizer. Eu gostaria, mas o que a gente pode fazer é trabalhar numa perspectiva do monitoramento. E isso eu faria não só para quem ficou internado assim, mas em geral. Em geral. Eu queria complementar. Porque na Rede Cegonha a gente teve, inclusive, relatos de bebês recém-nascidos que testaram positivo para a Covid, que reagiram bem, estão sugando e tal, mas a gente não sabe. Tem tanta situação que é oligossintomático, né, para adulto, por que não aconteceria para um bebê? Né? Então, eu acho que cabe um acompanhamento. Vai lá, Ana. Hoje, mais cedo, eu lembrei do nosso encontro e de informação para a gente. No Globo de hoje saiu uma notícia que foi confirmado o primeiro caso de transmissão vertical na França, de uma mãe que teve durante a gestação, e o bebê testou positivo, ele teve que ficar internado porque ele estava com algumas complicações neurológicas. Ambos tiveram alta, estão bem, mas devem seguir acompanhados. E aí fiquei pensando no que tange para o nosso trabalho, enquanto GT, enquanto saúde. Né? Isso traz para a gente desafios de atenção no campo subjetivo, porque é uma mulher que ansiedade, angústias, medos, uma mulher e uma família no momento desse nascimento do bebê, e que, em geral, quando a gente sai da maternidade com o nosso bebê saudável, com os testes ali ok, a gente vai para casa feliz, do cansaço, daquela rotina dos cuidados. Mas só que uma mãe que sai da maternidade com a notícia de que ao longo desses 3 anos seu bebê vai precisar de um acompanhamento, um monitoramento mais perto, ela já sai carregada com mais ansiedade, com mais medo, com mais angústia do que será. Então, cada sinal do desenvolvimento dela, ou cada sinal de que o desenvolvimento não está contento como ela imaginaria, como ela acha que deve ser, pode ficar abrindo angústias e incertezas para essas mulheres, mais angústia. Então, isso para a gente é um desafio de estruturar um serviço, de estruturar as ações para essas famílias. Uma no campo psicológico, como é que os serviços vão se estruturar? Vai ter um acompanhamento, a gente vai ficar de retaguarda caso precisem, mas a gente precisa estar próximo dessas mulheres enquanto serviços de saúde, né? Enquanto a parte da psicologia. Mas os serviços de puericultura, de pediatria, de atenção primária, todos vão ter que se reorganizar de alguma certa forma para poder dar conta dessas demandas. Então, por isso que a gente tem que continuar cruzando, né, nossas ações, nossos trabalhos, como a gente faz para atenção com saúde da escola, como a gente faz aqui no GT, e a ideia é da gente realmente poder ajudar os municípios e as regiões de saúde a montar trabalhos para dar suporte a essas demandas que estão surgindo, gente. Um deles é ajudar que as regiões, os municípios possam fazer seus grupos de gestantes, que possam ter grupos de profissionais que vão encontrar para debater, trocar essas experiências, encontrar saídas. E aí o GT, Saúde Mental, nosso GT aqui, a gente se propõe dar o apoio institucional de ser o matriciador desse movimento, e a gente vai fazer isso nos próximos encontros, tá? Ana, a enfermeira Odete Vida está trazendo uma outra questão aqui que de repente já pode incluir na ideia, né, dessa construção, que é a discussão do plano de parto. Ela diz que essa discussão do plano de parto ela pode
ajudar, né, implementar isso dentro do possível, dentro da realidade no contexto da Covid-19. Então, a Odete está aí também trazendo essa contribuição para essa construção aí dos nossos próximos passos. Obrigada, Odete. É interessante, porque a gente trabalha todo plano de parto, né? Ela pode ter tinha um plano de parto que de repente vai ser abruptamente interrompido, modificado pelo cenário de uma Covid, mas se a gente consegue ajudar a adaptar esse plano de parto para o possível, para o viável dentro desse cenário, é uma das formas de tornar menos desconhecido esse cenário de que ela vai para o parto, de dar alguma sensação para ela de que algo ainda está no planejado, algo ainda corre conforme ela desejaria, a gente poder tentar construir junto com ela e adaptar para o cenário possível, né? Eu acho que é interessante essa ideia. Odete, obrigada, sempre contribuindo aí com a gente. Eu queria acrescentar mais um exemplo também muito interessante. Tudo está sendo empírico, né? Então, também, através da Rede Cegonha, na Metro 2, uma obstetra trouxe numa reunião da Rede Cegonha de que ela estava fazendo uma observação de que os bebês, alguns que ela acompanhou ali, observou, estavam tendo um pouco de transtorno respiratório, uma dificuldade respiratória. Saíram bem, mas o Apgar era baixo. E aí aqueles cuidados, né, na sala de parto e tal, depois acompanhando no alojamento conjunto, etc. E ela conversando com profissionais, colegas das maternidades privadas, também referiram essa situação. Então, eu estou trazendo isso no sentido de que a gente precisa ficar alerta, né? Na sala de parto, no pós-parto, no pré-parto, para a mãe, ora a gente está olhando a mulher, ora a gente vai estar olhando o recém-nascido, depois a gente vai olhar os dois, tem a consulta pós, né? Depois da alta. Então, é assim, muito... nós estamos aprendendo a observar, na verdade. Não é nem aprendendo a cuidar só, também, mas é aprendendo a observar, porque tem muita coisa nova e sempre me remete, eu acompanhei a epidemia de Zika, né? Do quanto que a gente, e principalmente a participação do movimento de mulheres, junto com a ONU Mulheres, junto com a OPAS, reuniu, né, elementos para a gente chegar à conclusão de que teria sido um movimento mais adequado poder ter a interrupção das gravidezes naquele período, além de um trabalho de planejamento reprodutivo mais agudo, mais aguçado. E é nesse sentido também que a Ana Roberta ela tem um duplo, eu não gosto de falar que é chapéu, ela tem um duplo jaleco aí, uma dupla inserção na secretaria, que ela é a coordenadora da parte do planejamento reprodutivo, e ela faz um trabalho com os municípios. E o que a gente vem orientando desde maio, e aí está saindo uma nota técnica que a gente está esperando sair do forno na secretaria, que é a questão de oferecer condições para que a mulher, nesse período da pandemia, possa dar continuidade à contracepção ou ter acesso a contraceptivos nesse momento, coisas que, de repente, avaliar se aquela gravidez ela pode ser que seja caracterizado como inoportuna, não intencional nesse momento. Não é nem que não seja desejada, ela pode ter o desejo, aí utilizando a abordagem psicológica, ela pode ter o desejo, mas há que ser orientada que momento é esse. Exatamente pelas questões que a colega trouxe, né? A Lorraine, a Fabiana e outras colegas que me antecederam, no sentido de que sabe-se pouco, né?
A Ives Emília está dizendo que tem o artigo, né, esse artigo da França, pode passar para a gente. Enfim, eu acho que é olho vivo. A gente precisa olhar, ver, escrever e a gente pensar em publicar. Então, de repente, o que acontece lá em Belém que pode ser semelhante ao que em Piraí vai ter, ou na Metro 2, nesse município, né, nessa maternidade e outras mais. Tá? Tá. Aproveitando, você falou da Ives, ela faz aqui uma pergunta para a Heloísa, que eu não sei se a Luísa também pode entrar nessa para nos ajudar. Ela dizendo que na fala da Heloísa, ela apontou que a mãe é responsável pelo atendimento das necessidades do bebê. Como avaliar se essa mãe tem a segurança necessária para responder e assumir esse cuidado no período da pandemia? Eu posso responder. Por favor. O que eu coloquei foi que, assim, socialmente, teoricamente, quando existe essa mãe em condições, ela vai, aos poucos, entendendo qual é a demanda do bebê. Ela vai transformar, entre aspas, o choro do bebê numa demanda. E ela vai começar a interpretar esse choro e atender. Se ela não está ali, né, por conta, digamos, do Covid, vai ser a enfermagem que vai ter que fazer esse trabalho. Vai ter que ter um suplente, uma suplência. Né? O que não pode é o bebê ficar abandonado. Né? Seja na UI, seja... Enfim. Heloísa. Sim. Heloísa, só vale a pena lembrar que recentemente nós tivemos um caso de gemelares com suspeita de Covid na UI. E que nem nós psicólogos, quando o bebê é abandonado, quando a mãe vai para o CTI, quando existem separações, nós psicólogos fazemos esse trabalho de falar com o bebê, de explicar para o bebê o que está acontecendo, que separação é essa. E nessa oportunidade, desse caso dos gemelares com Covid, nós não podíamos entrar. Só a enfermagem, só os médicos. Então, a gente pedia para a enfermagem para que tirasse foto dos bebês e mostrasse para a mãe e para o pai. Foi o que a gente conseguiu de interação nesse momento, mas foi uma hipótese descartada. Os bebês não tinham Covid, eram até da Serra do Rio, já foram para casa. Foram, inclusive, semana passada para casa. Então, o desfecho foi muito bom, mas foi uma separação precoce, né? Muito. É isso, Ives. Então, as coisas assim, cada caso é um caso, para cada caso vai ter que existir uma solução única, singular. E, para isso, a gente tem que estar muito preparado. Se a gente não tem o psi lá, digamos, mais bem aquinhoado de conhecimento, de prática clínica, a gente pode tentar orientar o outro profissional de saúde que está ali, diuturnamente, à beira do leito, à beira do bercinho do bebê, enfim. A gente faz muito trabalho com enfermagem, pelo menos eu fazia. Sei muito mesmo. Só estou no consultório. Eu sei disso, Heloísa. Eu queria só falar assim, que eu estou muito saudosa e muito feliz de estar lhe encontrando aqui. Mas eu queria dizer assim, o que me inquieta é como é que a gente avalia essa mãe. Porque eu vi pelos dados da pesquisa o quanto existe medo, né? Existe fortemente medo. Esse projeto aqui que é o da Carla Luzia, das PICs. Isso que está sendo projetado aqui é o projeto que eu estava escrevendo também ali embaixo, sobre a terapia floral. Sim. Mas só continuando, Heloísa, então essa questão desse trabalho, né, nós fomos colegas de dia a dia na Praça 15 durante muitos anos, né? Também na questão da amamentação, posteriormente, na sua dissertação de mestrado, inclusive. Mas o que está me inquietando muito agora nessa situação é porque é tão diferente que mesmo não grávidas, mulheres não grávidas, não puérperas, existe um medo muito grande, que eu chamaria quase assim, é um pavor. Então, como é que a gente pode avaliar esse limite em que a mãe não está conseguindo suprir essas necessidades do bebê? Eu estou falando isso porque você sabe que eu vivencio muito a situação
de apoio domiciliar na lactação, né, na amamentação. Exato. E eu tive nesse período uma coisa interessante. Uma puérpera, que já era o segundo bebê dela. Então, quando a neném nasceu, dia 16 de abril, eu fiz o contato por telefone, ela comunicou que tinha nascido. E dali a 2, 3 dias eu falei assim, você está muito calada, como é que estão as coisas? Ela falou, tirando de letra. Já aprendi tudo da primeira vez e agora acabou. Depois que nasceu, o meu medo da virose, do corona, acabou. A outra, não, é primeiro bebê e ela não conseguiu entrar na exclusiva, na amamentação exclusiva, hora nenhuma. Esse é um menino, vai fazer 3 meses agora no dia 17. E ela está se sentindo derrotada, porque ela disse, eu não consegui, era muito medo. Ives. Então, como é que a gente avalia isso? Olha só, para além do medo, quer dizer, existe a possibilidade de a gente observar. Com certeza, quando você vai vê-la em domicílio, você vai, né, desde o ambiente da criança, o quarto, enfim, o bolo de 1 mês, 2 meses, aquela história cultural que agora também é muito presente, mas observar como é que é esse manejo dela com a criança, como é que é esse olhar dela para a criança. Ela fala com o bebê, ela observa, o bebê olha para ela, né? O bebê ele dá inúmeras manifestações de que ele está, né, satisfeito, insatisfeito, irritado, né? Está com algum mal-estar. Essa observação, esse duplo foco, esse bifocal, é fundamental, Ives. É fundamental. Então, justamente, você pode fazer, você com a sua sensibilidade, com o seu conhecimento como enfermeira craquésima, entendeu? Não só na amamentação, mas especialmente na amamentação, você tem toda a capacidade de fazer isso. Se você quiser, eu te oriento com algumas leituras, né, assim, bem atuais, né, e a gente pode, enfim, trocar figurinhas, já que a gente se encontrou, eu retomo seu telefone, seu e-mail, enfim. Acho que é muito possível, A enfermagem fazer isso, uma terapeuta ocupacional bem instruída, bem, enfim, orientada, bem conhecedora do assunto, né? Do que é uma mãe recém-parida no puerpério, o que é um bebê RN, né? Como é que é esse desenvolvimento do bebê do ponto de vista da construção da subjetividade dele, de se transformar num sujeito, né? Isso aí não é impossível. Eu agradeço todo o retorno. Olha só, gostei dessa... Queria pegar um pouquinho do gancho da fala da Luísa e adorei a sua contribuição com essa pergunta aí ao vivo, mostrando o rosto aqui para a gente trocar. É Ives, né? Ives Emília. O que a Heloísa estava falando e o que você fez com essa dúvida que você tirou, essa orientação que você quis ter com ela, eu achei interessante porque é uma ideia do que a gente quer poder fazer enquanto GT. A gente poder ajudar essa troca, essa formação de rede de profissionais que vão poder dar um suporte. Pode ser que não esteja psicóloga no dia de plantão, pode ser que não tenha uma psicóloga. Só que todo mundo da equipe, se a gente tecer essa rede de apoio aos profissionais, se a gente forma essa rede, pode ser que no seu plantão você viu isso, foi para casa angustiada com essa questão, e você vai ter aonde poder tirar essas dúvidas. A ideia é que a gente possa formar grupos, a gente vai avaliar com quantas extensão, se a gente vai dividir, vai fazer um grupão, a gente vai estruturar isso. Mas que a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente possa fazer uma rede de suporte para os outros profissionais que estão trabalhando. Então, se você está com essa dúvida, alguém que tem uma orientação pode ajudar e a gente fazer essa troca para que quem esteja na ponta também não fique tomado por essa angústia da impotência, de não conseguir, de achar que não vai poder ajudar. Para além do Covid. Aí, assim, exatamente, a gente perpetuar. A ideia é que a gente teve esse disparador agora, mas a ideia é que esse grupo perpasse e, se Deus quiser, com todos os nossos esforços, a gente vai conseguir ultrapassar essa parte, período da pandemia, mas a proposta do GT é essa articulação que aconteceu aqui agora, é um profissional conversar com o outro, poder trocar e se apoiar, porque diminui esse isolamento, diminui a solidão da angústia do profissional que está na ponta. Eu me lembro muito quando trabalhava no Albert Schweitzer, trabalhei anos, trabalhei na maternidade lá também, trabalhei na emergência. Quando a gente via um paciente que a gente sabia que tinha uma questão que a gente precisava da rede fora do hospital, que a gente precisava encaminhar,
e a gente não sabia para onde encaminhar, não sabia se ele ia ter o acolhimento ou não. Então, o profissional que está na ponta fica muito angustiado, tomado por sentimentos de impotência. Então, a gente poder fazer essa rede de profissionais e a gente poder fazer isso que está acontecendo aqui, nessa webinar, essa troca. Por isso que eu quis... a contribuição dessa pergunta foi muito importante para a gente. Gente, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui. Estamos chegando... Só um minutinho, Luísa. Chegando aqui ao final, né? Chegando próximo aqui ao nosso final. Estamos quase 2 horas online. Começamos com 60 pessoas e nós estamos com 42 pessoas agora. Então, assim, só temos que agradecer imensamente por terem estado conosco, contribuindo, ouvindo, e temos vários pedidos aqui de pessoas querendo participar das nossas reuniões das quintas-feiras, então já deixaram os contatos, nós entraremos em contatos. Eu agradeço muito a participação e o desejo de vocês de estarem conosco, porque o que a Ana Roberta, né, está trazendo na sua fala a gente criar, de fato, essa rede e a gente poder ajudar uns aos outros para que a gente consiga ofertar assistência integral para essas mulheres. Nós temos a Juliana Leandro fazendo um convite para algum representante do grupo participar de algum evento com eles. Obrigada, Juliana. Entraremos em contato para sabermos do que se trata e encaminhar algum representante do nosso grupo. Agradeço pelo convite. E a todas as instituições aqui, a gente tentou, de alguma forma, ir peneirando aqui as instituições presentes. Então, algumas, a Unirio, o Unifeso, o Hospital da Mulher, Eloneide Studat, Escola Ana Nery, Maternidade Escola, Área Técnica do Médio Paraíba, a USP, a Rede Feminista de Saúde, Atenção Primária à Saúde Cardoso Moreira. Então, assim, vários, né? Foram os que eu fui tentando aqui ao longo das falas e pontuando. E desculpe se eu não falei de todos presentes, mas agradecemos imensamente pela participação de todos. Luísa, por favor. Eu ia só, você finalizou, mas eu ia só fazer um pequeno complemento a uma fala da Leila lá do início, né? Que deveria ser saúde das mulheres. Nós aqui estamos com enfoque no SUS, é claro, mas eu tive a oportunidade, eu estou participando de uma pesquisa que a gente aplicou na clínica alta, ou seja, que são mulheres de classe média alta e alta, gestantes, e a gente aplicou um questionário de ansiedade e medo para saber como é que elas estavam em relação ao Covid. E também elas têm medo, elas também ficam ansiosas. Todo o planejamento que existia não existe mais. É uma pesquisa Qualiquant que está saindo, que eu fiz a parte de questionário, de análise de conteúdo. Então, assim, para todas as mulheres, né? Ives vai na casa da mulher, então provavelmente também ela deve dar uma assistência particular. Então, assim, isso perpassa o SUS e para além do SUS. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? É para todas as mulheres, né? Independente do sapato que elas usam. Obrigada, Luísa. Gostaria de passar a palavra para a Leila ou para a Márcia Baltzeroto para a gente poder ir fechando. E tem uma sugestão só deixa eu falar uma coisa. Ô, Ana, deixa eu só... Tá me ouvindo? Sim. Eu só falar uma coisa que eu acho importante, por mais que a gente nesse momento fale muito da mulher e do bebê, e a gente dá esse foco, porque ela, infelizmente ainda, é a que mais está presente no sistema de saúde. A gente aqui está fazendo o recorte, claro, do SUS, tá? Mas saúde mental perinatal inclui também parceiro, parceira, tá? Inclui todos os atores que estão envolvidos durante esse ciclo gravídico puerperal. Tá? Então, é só importante, assim, por mais que a gente, como GT, nesse primeiro momento, pense em ações destinadas, né, talvez mais à mulher e bebê, isso a longo prazo, na verdade, o objetivo é a expansão
né? É trazer esse homem, é trazer esse parceiro, vou falar homem porque é mas trazer esse parceiro, presença ou não, né, desse parceiro, parceira que esteja ali, e quem sabe mais adiante toda a família, né? Porque a gente vê que muitas vezes a rede de apoio de várias famílias são os avós, os tios. Então, a gente tem que trazer esses atores mais também, tá? Por mais que inicialmente o nosso plano é a saúde da mulher. E como a Ana falou, e eu queria, só para fechar, dizer para todos vocês que esse já era um plano do GT para esse ano. A gente fazer esse questionário, fazer treinamento, esse matriciamento, né? Procurar agora ações junto à Rede Cegonha. Mas como a pandemia veio aí de sobressalto e pegando todo mundo de surpresa e todas as áreas, a gente pegou uma ideia que a gente já tinha do GT, uma ação que já tinha, né, e adaptou em tempos de Covid, mas como Ana Roberta, Leila e todas falaram, o nosso objetivo é perpetuar e isso continuar. É uma semente que a gente está plantando aqui, que ela vem desde 2016, no Fórum Perinatal, tá? E o nosso objetivo é ampliando. Uma notícia, só para fechar hoje, eu tive uma notícia muito boa da coordenadora da Marcê Society, que é a Érica, uma pesquisadora da Unifesp de São Paulo, dizendo que eles estão abrindo um GT de saúde mental perinatal em São Paulo também e querem orientações da gente de como fazer para construir. Então, eu acho que isso vai criando sementes e a gente vai expandindo aí essa união, né? A gente não ser mais ilhas isoladas e a gente se unir e agir junto. Só isso. Muito obrigada. Eu estou muito feliz com esse momento. Bacana. Obrigada a todas. Eu queria agir junto. A Jussara pediu para a gente tirar uma foto junto. Eu queria perder a sugestão dela. A Jussara pede para todo mundo ligar as câmeras para a gente tirar uma foto junto. Eu não sei como é que se faz isso, porque a gente tem 2 páginas aqui de pessoas, né? Então, se eu tenho que mudar, Jussara que deu a ideia, nos ajude. É isso aí, Márcia. Márcia, você tem que tirar a primeira foto com 25, com esse aqui e depois a outra. Depois você vai rolar a tela e tirar a segunda foto com as outras 25. Que rede te agradeço, de apoio. Te agradeço, Ives. Maravilhosa. Aprendi isso há pouco. E Leila, o que você queria falar? Cortamos com nossa empolgação da foto. Eu queria que ficasse bem, bem claro que, sim, o foco são as mulheres, mas como nós estamos na gestão, o foco principal são os profissionais de saúde, são as equipes. A gente não pode perder de vista que, primeiro, a gente não tem braços para alcançar todas essas mulheres, né? Como a gente conhece alguns trabalhos. Podemos até fazer, mas o nosso objetivo é criar um instrumental pedagógico para ajudar os profissionais a acolher, a reconhecer sinais e sintomas de possíveis transtornos, que seja o mais leve possível, que a gente possa resolvê-los, mas tem uma gradação. Então, isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente sai daqui com uma ideia e eu tenho uma responsabilidade em termos de secretaria, que é de realmente a minha população-alvo são os profissionais de saúde. Eu sou a coordenadora da Rede Cegonha e junto com as minhas colegas que atuam na Rede Cegonha, e um belo exemplo desse trabalho é a presença de Piraí aqui, né? A Juliana faz um trabalho muito lindo, né? E exatamente com uma perspectiva de formar equipes. Então, nós vamos, no primeiro momento, a gente está se debatendo com o nome. É sensibilização? É capacitação? É orientação? Sinceramente, são orientações pedagógicas e um suporte técnico que a gente vai se dividir. Aí já falando em termos de um desdobramento, que é X pessoas da nossa equipe vão para Metro 1, vão estar acompanhando a Metro 2, as outras vão para o Médio Paraíba, de repente tem um trabalho interestadual
poxa, eu adoraria conversar com o pessoal de Belém, pessoal da USP, etc, etc, etc. Então, nós vamos precisar pensar como vamos fazer isso, para que, quem sabe, no futuro, a gente possa, porque eu sei que tem um desejo das integrantes do grupo de fazer um trabalho direto com as mulheres, e tem algumas que fazem, mas nossa questão precípua é formar equipes, é expandir dessas maternidades. Nós só alcançamos 60% das maternidades do Estado. Eu acho muito bom, eu não acho ruim. Eu acho que nós tocamos esse conjunto, né? Vamos trabalhar com esses e mais alguns. E trabalhar por região. Eu acho que aí a gente vai irradiando e vai criando uma massa crítica e vai compondo um outro olhar. Aquilo que eu falei no início. É o olhar físico, né? É o olhar mental e é o olhar psíquico, né? Então, acho que é muito, muito importante trazer ferramentas e ousar. Eu acho que a gente não conhece nenhum outro grupo com essas características no SUS. Então, você vê, a Marcê é uma instituição privada, mas assim, no SUS, na gestão do SUS, eu tenho a honra de poder ver esse grupo, né, deslanchar com vontade. São olhares distintos, tem gente que está só na vida privada, tem outros que estão na pesquisa. Enfim, eu acho que isso é que dá aquela substância e aquela vontade de transformação que a gente precisa nesse momento, né? É uma travessia conjunta, a gente quer todos esses olhares do tripé: ensino, pesquisa, assistência. Tá bom? E de coração eu agradeço a todas que estão aqui. Bem, acho que chegamos ao fim, né? Ao fim da nossa primeira webinar. Parabéns a todas, obrigada pela participação, obrigada pela sugestão da foto, porque eu sempre esqueço disso, e aqui também já me solicitaram por WhatsApp, então agradeço imensamente por vocês terem estado conosco aqui durante 2 horas praticamente, e que seja a primeira sementinha plantada, jogada aí nessa terra fértil, e que cada um de nós possamos regá-la, cuidar, para que ela floresça e cresça e dê uma excelente sombra. Tá bom? Um grande abraço a todas e até a próxima. Agora, Lucinéia, agora que eu te vi. Muito bom, muito bom. A gente vai fazer contato com você. Maria Luísa, da onde que eu te conheço?